Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Empresa Sob Controle. Eu sou Tamires Barbosa, advogada trabalhista empresarial, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem é empresário, que é como a falta de ergonomia e cuidados básicos na rotina de trabalho pode gerar doenças ocupacionais e, consequentemente, ações trabalhistas. E para isso, eu convidei minha amiga Letícia, fisioterapeuta, que vai compartilhar a vivência dela sobre esses casos de dores e lesões relacionadas ao trabalho com a gente e o que ela observa na prática. Seja muito bem-vinda, Letícia. Olá, Tamires. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Como Tamires falou, sou fisioterapeuta, atuo na área de pilates e atendimento clínico. Esse ano eu irei começar uma pós-graduação em neurofuncional, área que atua na reabilitação de pacientes com doenças neurológicas, que eu gosto bastante também. Que legal, Letícia. E pessoal, para começar, a gente vai introduzir aqui um pouco o que seriam essas doenças ocupacionais e quais são as mais comuns na Justiça do Trabalho. Primeiro, a doença ocupacional é aquela que é causada ou agravada pelo trabalho. E na Justiça, elas são tratadas como acidente de trabalho, com todas as consequências legais. As mais comuns, a Letícia vai nos ajudar aqui a entender durante esse podcast, são as lesões por esforço repetitivo, doenças da coluna, como hérnia de disco, lombalgia, cervicalgia, doença nos ombros, joelhos e punhos, muito comum em atividades operacionais, estoque, produção, logística. E essas doenças, elas se relacionam com postura inadequada, movimentos repetitivos, mobiliário inadequado também e carga de peso. E muito importante você entender que essas doenças, elas não precisam acontecer de um dia para o outro para serem caracterizadas como doença do trabalho. Pelo contrário, elas são caracterizadas como doenças do trabalho porque elas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo ou agravadas pela função desempenhada pelo trabalhador. E essas doenças, elas trazem um risco muito importante para o empresário, porque elas podem acarretar o direito ao trabalhador de estabilidade, indenização por danos morais e até em pensão vitalícia, dependendo da incapacidade que ela pode acarretar para o trabalhador. Letícia, conta um pouquinho sobre o seu trabalho como fisioterapeuta e com que frequência você atende pacientes com queixas que surgiram ou pioraram no trabalho. Olha, é muito comum, né, surgirem pessoas relatando dores por conta do dia a dia no trabalho, né? Principalmente costureiras. Quem fica muito tempo no computador relata muita dor cervical, né? Lombalgias, né, que acomete pessoas que trabalham muito tempo em pé, como no comércio. Cabeleireiras, né, que relatam muita dor no ombro. E até mesmo professores, né, que em semanas de prova relatam muita dor no antebraço. Isso é muito comum. Achei muito interessante que você trouxe aqui a questão das costureiras, e a nossa região aqui de Nova Friburgo é considerada um polo da moda íntima e nós temos muitos empresários desse ramo de confecção. E, consequentemente, a gente observa também muitas ações trabalhistas em relação a isso. Até recentemente, um caso no escritório onde eu trabalhava, a gente atendeu um trabalhador em que ele era responsável nessa confecção por armazenar os materiais no estoque, fazer o carregamento das peças prontas. Então, ele carregava muito peso por dia, porque ele abastecia os caminhões para entrega, pegava esse material que chegava e abastecia o estoque da empresa. E ele, por ser um rapaz novo, na época ele tinha
28 anos, 29 anos, e já estava com um problema gravíssimo na coluna, inclusive teve que fazer uma operação por conta disso, por conta do peso, por conta desse esforço repetitivo de ficar ali muitas horas fazendo a mesma atividade. Então, é algo que nós observamos muito aqui na nossa região. E outra questão que você levantou também, que eu achei muito interessante, foi sobre os professores. E é algo que a gente não para imaginar o tipo de trabalho que eles exercem, porque com certeza você está ali em semana de provas, em que você está corrigindo uma demanda muito alta de avaliações, você está ali fazendo um esforço repetitivo de anotar, de escrever. Também, quando você está dando aula, você está a todo momento utilizando o quadro. Então, com certeza, são pontos em que esses profissionais e principalmente os empregadores têm que observar. Achei muito interessante você levantar esses tópicos. Sobre o peso, achei muito legal você tocar nesse assunto, porque é algo muito comum, né? No dia a dia de muitos trabalhadores, eles pegam peso da forma errada, né? Sobrecarregando o ombro, coluna. Por isso que é muito importante que haja a orientação de um profissional para que sejam diminuídos os danos para esse trabalhador. Com certeza. E você estava até me contando, quando a gente estava conversando sobre uma palestra que você deu recentemente em uma confecção, que existe um modo correto da pessoa abaixar para pegar aquela carga, porque não pode pegar uma carga de qualquer maneira para não sofrer uma lesão na coluna. Então, foi muito legal, né? Porque é importantíssimo orientar da forma correta, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que quando pegam caixas pesadas, encurvam muito a coluna fazendo um C, sabe? É importantíssimo que a gente preserve as curvaturas fisiológicas da coluna quando pegar uma caixa ou algum objeto pesado, né? Porque as curvaturas ali existem para amortecer essa sobrecarga de peso. Então, é muito importante que, ao invés de pegar encurvando a coluna, pegue preservando essas curvaturas fisiológicas, né? Então, isso foi um assunto que eu bati bastante com elas. Também levei uma cartilha de exercícios, porque eu sei que trabalhar muito tempo em pé gera muita dor, principalmente na lombar. Então, eu ensinei vários exercícios de mobilidade e de alongamento para que elas, né, tenham um dia a dia mais confortável. Com certeza. E eu observo demais que as confecções aqui da nossa região ainda não estão conscientizadas sobre a importância de oferecer um treinamento desses para as funcionárias. Porque, além de você estar cuidando da produtividade da sua empresa, você também está cuidando da saúde das suas funcionárias. Sim. Então, são coisas muito importantes, até para também você fazer com que aquela funcionária se sinta vista, se sinta valorizada pela empresa, ter uma empresa que se preocupa com a saúde dela. Isso é muito importante. Eu quero contar aqui um pouco para o empresário que está nos assistindo hoje sobre o que essa doença ocupacional ela pode acarretar para a empresa dele. Então, quando você tem um funcionário em que houve a configuração de uma doença ocasionada pelo trabalho, pelas funções dele, esse funcionário ele vai ter a estabilidade provisória. Então, o empregado ele vai ter 12 meses de estabilidade após a alta do INSS. Então, durante 12 meses, ele não pode ser dispensado, ele não pode ser demitido, mesmo que a empresa não concorde com a doença. Então, se a empresa demiti-lo durante esse período de estabilidade,
pode gerar o direito à reintegração. Então, na justiça, ele vai conseguir ser reintegrado ao trabalho, mesmo que em alguma outra função, e também uma indenização por esse tempo, uma indenização substitutiva, quando não há o caso de reintegração. Então, a empresa ela é condenada a pagar uma indenização por esse período. Além disso, o empregado também vai poder pleitear indenização por danos morais, pelo sofrimento físico, também pelo sofrimento psicológico, de ficar ali naquele momento sem emprego, no momento em que ele precisa. Na verdade, é o momento em que ele mais precisa do emprego para também se cuidar. Então, indenização por esse dano que ele vai sofrer psicológico e também físico, porque imagina, no momento em que você mais precisa, você não tem o apoio ali da empresa, você não tem o salário para você poder realizar o seu tratamento. Então, isso aqui causa sofrimentos gravíssimos ao trabalhador. E as indenizações por danos morais nesses casos não são baixas, pelo contrário, elas estão em patamares muito altos. Então, é algo que o empresário deve observar. Outra indenização também é a questão do dano material. Então, você, empresário, vai ser condenado a pagar as despesas médicas, os tratamentos e também medicamentos necessários à recuperação desse trabalhador. E, além disso, ele pode pleitear, dependendo da incapacidade que essa doença gere, uma pensão, que pode ser, inclusive, vitalícia, se houver uma incapacidade total para o trabalho. E, além disso tudo, de todas essas indenizações, também a sua empresa pode sofrer com multas e isso pode gerar reflexos previdenciários. Então, com certeza, esse tipo de caso dentro de uma empresa vai impactar diretamente na sua folha de pagamentos e nos encargos trabalhistas. E agora, Letícia, voltando um pouco aqui para a sua área de atuação, eu quero que você nos explique quais que são as queixas mais comuns relacionadas ao trabalho, dores lombares, ombro, punho, e como que isso aparece nos pacientes. Bom, eu vejo muita queixa de dor no ombro das cabeleireiras por conta desse movimento repetitivo. É muito comum acabar surgindo uma tendinite e uma bursite, acometimento em punhos e mãos. Acontece muito em costureiras, né, que fazem esse trabalho repetitivo. Quem digita muito também pode ter isso, né? Acabam sentindo uma dor no punho, um formigamento, uma dormência nos dedos, o que pode também acarretar a síndrome do túnel do carpo, que é algo muito comum, né, nesses pacientes. Cervicalgia, né, como eu tinha até mencionado, pessoas que ficam muito tempo no computador, é necessário que haja um ajuste da cadeira, da mesa, a altura do computador, até a forma como a pessoa senta é importantíssimo, né? Então, eu recebo muito isso. Algo muito comum também são as hérnias de disco em caminhoneiros. Eles passam muito tempo sentado e, na maioria das vezes, não é numa postura adequada. E aí, com o passar dos anos, acaba surgindo essa hérnia de disco. Muito comum também. Você falando aí sobre a questão da postura inadequada, sobre quem trabalha muito sentado, digitando. Eu lembro logo de nós, advogados, que também temos que tomar esse cuidado, porque são muitas horas, né? Nós trabalhamos com computador, então, praticamente em alguns dias, é o dia inteiro em frente ao computador, digitando, sentada. Então, com certeza, ter aquele momento para fazer um exercício que te tire daquela posição, que te alongue,
é muito importante e acaba que eu não tenho esse cuidado que é tão necessário. E outro caso que você também comentou foi sobre a síndrome do túnel do carpo. E eu trabalhei já num caso em que o trabalhador ele tinha essa doença que foi agravada pelo trabalho e diretamente ligada aos movimentos repetitivos que ele realizava na empresa. Então, era uma empresa que produzia peças plásticas, em que ele fazia o abastecimento das máquinas com aquele material e retirava também as peças, fazia a limpeza, e era um movimento completamente repetitivo ali no maquinário de uma indústria, numa linha de produção que, como é uma linha de produção industrial, é rápida, então ali o trabalhador ele não tem nenhum descanso entre aquela atividade para poder fazer um alongamento, para poder sair daquele movimento repetitivo que acaba que dura a jornada inteira. Então, esse trabalhador ele ficou totalmente incapacitado. Os laudos do INSS dizem que ele não tem mais capacidade para trabalhar conforme ele trabalhava naquela função. E esse caso me chamou muito a atenção, porque são cuidados que a empresa poderia ter tomado para evitar com que o trabalhador desenvolvesse aquela doença. Eu achei muito interessante esse ponto que você ressaltou. Então, é muito triste ver isso, né? Porque são questões que poderiam ser minimizadas com a orientação de um profissional Com certeza. na empresa, né? Explicando para quem não sabe, né? Temos uma estrutura chamado de túnel do carpo bem aqui no punho, né? É como se fosse um túnel mesmo, né? Que é formado por ossos e ligamento. Nele passa um nervo chamado de nervo mediano. A pessoa, ao ter muitos movimentos repetitivos, pode acabar inflamando essa região e inchando. Por conta dessa inflamação e desse inchaço, esse nervo mediano, ele é comprimido, o que causa dores e formigamentos, né? Que são sintomas muito comuns. Isso acontece bastante. E algo que eu também observo muito é que algo que poderia ajudar bastante seria o fortalecimento dessa região, o alongamento é muito importante também, né? Que são medidas que podem até atenuar esses sintomas, né? Um tratamento fisioterapêutico voltado só para isso. Com certeza. Esse trabalhador que eu mencionei, ele reclamava exatamente disso, de formigamento nas mãos, de perda ali da sensibilidade, do tato. Então, com certeza, são questões que fazem com que o trabalhador ele realmente não consiga exercer aquela função que ele está acostumado. Talvez ele tenha até que ser reabilitado pelo INSS em uma outra função. E, Letícia, quando um paciente chega com dor por repetitividade, como que você identifica isso? E, geralmente, o que eles relatam? Que tipo de rotina de trabalho que eles costumam relatar? Então, a primeira pergunta que eu faço ao meu paciente é: qual é o trabalho dele? Como é esse ambiente? Se ele fica muito tempo sentado, em pé, e a partir daí eu começo a relacionar uma coisa à outra, né? Por exemplo, quem sente muita dor cervical, gente, como que aparece costureiras com muita dor cervical, muita dor na coluna, e é por conta da postura, fica muito encurvada na máquina. Nossa, isso é muito comum. Um paciente meu, ele chegou relatando muita dor nessa região do bíceps, sabe? Aí eu fui perguntar no que ele trabalhava. Ele trabalhou durante 40 anos numa fábrica.
E todo dia, várias vezes ao dia, ele trocava carretéis dessa máquina e dava vários socos para empurrar esse carretel para dentro da máquina. E assim, isso foi por 40 anos, várias vezes ao dia, e isso acabou sobrecarregando a musculatura dele. E nesse meio tempo, ele só caminhava, ele não fazia nenhuma atividade de força, de mobilidade, né? O que também pode ajudar a piorar isso, né? Aí hoje ele já faz Pilates comigo há mais de um ano e ele já relata uma melhora. Então, assim, é muito importante também a prática de uma atividade física, né? Para que o nosso corpo tenha mais força, para que não venha sobrecarregar as articulações. Então, isso é muito importante. Então, sempre quando chega um paciente, eu tento sondar da rotina dele, né? Do trabalho dele, que a partir daí eu consigo chegar a uma conclusão. É verdade. E quais erros que você mais percebe nas pessoas quando a gente fala de postura no dia a dia? O que elas costumam relatar para você? Bom, gente, todo mundo quando senta não consegue sentar certinho, né? Fica sempre com aquela postura relaxada, né? Então, assim, sempre quando eu vou orientar um paciente meu, eu falo que é para sentar sentindo os ossinhos do bumbum. Esses ossinhos são de um Nossa, vou osso até do me quadril. ajeitar aqui. Isso aí, chamado isquios. Quando a gente senta em cima deles, a gente consegue ficar numa postura mais reta, né? Com a coluna mais ereta. Isso é muito importante, né? Porque quando você começa a ter essa prática de sentar errado, agora talvez você não perceba, mas com o passar dos anos a conta chega, né? É verdade. Isso que você falou é muito real, porque no momento tá tudo bem, mas Sim. 10 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos fazendo a mesma coisa, Há a gente vai consequências. conseguir ali verificar as consequências daquela Sim, má posição. algo E muito. hoje, sim, Perdão, não, pode eu te ficar à cortei, me vontade. perdoa. Não, Eu imagina. ia falar sobre a postura no celular também, que isso é algo de Isso, todo mundo mexe no celular com a cabeça baixa. Isso é isso. sempre. E muitas pessoas também relatam dor na cervical por conta disso. E Tem hoje em uma coisa dia, muito. esse tema é muito importante, te interrompendo também, porque a gente vê cada dia mais profissionais que trabalham para empresas que lidam com o celular. Então, profissionais Sim, da área de marketing, pessoal do atendimento comercial. Então, eles estão a todo momento com o celular. Então, também é uma orientação muito importante. isso mesmo. Tem uma síndrome chamada de síndrome do pescoço de texto, que fala justamente sobre isso. A nossa cabeça pesa mais ou menos 5 quilos. À medida que a gente vai encurvando para frente para mexer no celular, esse peso vai aumentando. Então, se você inclina a cabeça por aproximadamente 30 graus, por exemplo, esse peso pode chegar a mais de 18 quilos na sua coluna cervical. E com inclinações maiores, pode passar de 22 quilos e 27 quilos. Isso explica porque tantas pessoas sentem dor na região do pescoço. O que eu sempre oriento é mexer com o celular na altura dos olhos, né? Eu sei que é algo que é difícil de se acostumar, né? Porque tá todo mundo tão acostumado a curvar muito a cervical, né? E isso a longo prazo pode fazer muito mal, né? Com certeza. E a gente fica realmente o momento que a gente está mexendo no celular com a cabeça para baixo, encurvado, já é um movimento ali natural.
em que se a Sim, gente não se algo comum. policiar, a gente realmente continua fazendo. Isso aí. E Letícia, falando aqui um pouco também sobre o mobiliário. A gente vê cada vez mais as empresas também se preocupando em oferecer um mobiliário mais adequado para os funcionários, principalmente quem trabalha em escritório. Então, cadeiras mais confortáveis, um apoio para o monitor, para que o monitor fique ali na Sim, muito altura dos importante. olhos. A gente vê essa preocupação. E você vê diferença no quadro clínico de pessoas que trabalham com uma estrutura adequada, diferente daquelas pessoas que trabalham em ambientes improvisados? Com certeza. As pessoas que trabalham em um ambiente com uma estrutura mais adequada sentem bem menos dor do que as pessoas que vêm de ambientes improvisados. Isso faz muita diferença. E olha, algo simples. Se você trabalha usando muito o notebook, é ideal que você compre um suporte para regular na altura dos seus olhos, para que não sobrecarregue seu pescoço, seu ombro, sua coluna, sabe? Medidas tão simples que podem mudar totalmente. É verdade. E outra questão também é o carregamento de peso. A gente já comentou aqui sobre isso no início, sobre trabalhadores que, na sua jornada de trabalho, estão a todo momento carregando ali um peso além do que é suportado pelo seu porte físico, né? Além do que é recomendado. Tem até uma diferença, né, em relação ao peso que a mulher pode carregar, o peso que o homem pode carregar, né? Nós temos biotipos diferentes e isso aqui também é algo a se preocupar. Como eu comentei no início aqui do nosso podcast, lá no escritório tinha um caso exatamente sobre isso, de um trabalhador em que a rotina dele ali, o dia a dia dele ali, era carregar peso, e isso causou um problema num jovem, como se ele tivesse uma coluna de um senhor de 80 anos de idade. Então, também são questões a se observar. A questão do mobiliário adequado, questão do peso, questão dos movimentos repetitivos. Acho que tudo isso aqui se encaixa muito no que nós estamos falando. E para ilustrar também um caso sobre mobiliário, na verdade, em que eu comentei aqui sobre nós advogados que trabalhamos em escritórios, mas também em um outro caso a gente requereu indenização também por questões de ergonomia de uma funcionária que trabalhava num shopping, num estacionamento, e ela ficava ali responsável por fazer os pagamentos ali daquele estacionamento no computador, mas a cadeira em que ela sentava não era apropriada e por muitas horas, muito tempo ali, tendo que ficar numa postura que não era confortável, ela desenvolveu tendinite, desenvolveu ali problemas por conta do mobiliário. Então, isso tudo aqui são questões para o empresário se preocupar. Eu lidei por 4 anos num escritório que era especialista em reclamante, então a gente defendia empregados, e a gente vê exatamente como que as ações trabalhistas surgem. Então, hoje em dia, do lado da empresa, eu consigo passar uma orientação muito mais adequada, porque eu vi na prática como que o problema surge, como que as ações surgem e as altas condenações que eram impostas às empresas. E, Letícia, no seu consultório, no seu atendimento, o que você observa nos pacientes que carregam peso na rotina de trabalho? Quais sintomas que eles relatam? Olha, eles relatam muita rigidez muscular, principalmente nessa área aqui do trapézio.
e muita dor na coluna de forma geral, né? Algo que eu já vi, né? São aqueles trabalhadores que costumam descarregar caminhões, por exemplo. Eles pegam vários pesos no ombro, em um lado do ombro, e como isso é prejudicial, né? Isso a longo prazo pesa muito. Fora que A pessoa fica inclinada, né? sim, e tipo assim, é um peso só de um lado do ombro. Isso Uhum. pode dar graves consequências, sérias consequências. Então, é muito importante essa orientação, só que a gente sabe que nem todas as empresas priorizam isso, priorizam a saúde do trabalhador, o que é Verdade. essencial. Algo que eu, né, sempre penso, né, assim, que cuidar da saúde do trabalhador também é cuidar da produtividade da sua empresa. Porque se o trabalhador não está saudável, como que ele vai conseguir entregar um bom trabalho, né? Então, assim, Nossa, com é certeza. algo Você falou tudo com essa frase. essencial. É algo essencial, assim. Isso. E aí, É, assim, engata um pouco também na minha próxima pergunta. Então, na sua prática, você observa que as empresas, elas não orientam os colaboradores. Eles chegam sem saber não nada, oriento. como se posicionar, como se movimentar no trabalho. Não há essa orientação. Não há uma orientação, eles nem falam sobre isso. E eu vejo que há uma necessidade de ter palestras voltadas a esse assunto, né? De falar sobre a importância da prática de atividades físicas, que inclui alongamento, mobilidade, treino de força, né? Que é algo também que é muito trabalhado na área de Pilates, né? Uhum, Puxando um pouquinho para o meu lado, que eu sou dessa área, né? Então, sim. assim, eu acho muito importante isso. E algo que eu observo muito também, que quando você pega esses diferentes tipos de pacientes, né? O que resolve não é somente fortalecer o corpo de uma forma geral, que também é importante, né? Mas focar em fortalecer aquelas musculaturas mais solicitadas durante o dia a dia desse trabalhador. Isso faz total diferença na saúde dele, né? Como, por exemplo, dentistas que rotacionam muito o tronco. É ideal ter um, uma preparação, né, focada lá para esse lado que rotaciona mais, né? Treinar mais força, mais mobilidade, né? Pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentadas, acabam sobrecarregando mais um lado do que o outro. Então, mais importante do que fortalecer de forma geral é dar ênfase a essa área que é mais solicitada durante o trabalho desse trabalhador, né? Com certeza. E você até comentou comigo que existem algumas empresas que se preocupam tanto com isso que elas têm alguns treinamentos ali com certa periodicidade para Sim, poder passar alguns exercícios para aqueles funcionários, para que consiga desenvolver ali um trabalho em que a empresa forneça ali um momento para o funcionário também se exercitar, também sair ali da rotina dele, da jornada de trabalho dele, sim. e ter um momento ali em que ele possa fazer um alongamento, em que ele possa exercitar essa musculatura que fica ali comprometida com aquela função. No exemplo aqui comigo, que trabalho muito sentada, então ter um momento para levantar, ter um momento para me alongar é muito importante. É importantíssimo. Uma pausa, né? Porque Isso. o que também influencia é ficar muito tempo ali, o dia inteiro, sem Uhum. nenhuma pausa para dar uma alongada, uma.
esticada é algo simples, mas que faz total diferença. Você falou sobre as empresas são poucas, mas ainda existem algumas que contratam um fisioterapeuta para mensalmente orientar com exercícios de alongamento e mobilidade, coisas simples que acrescentam muito no dia a dia do trabalhador, coisas importantíssimas, sabe? Com certeza, e são pequenas coisas, como você falou, uma pausa durante a jornada, ou também a pessoa pode fazer um ajuste ali na cadeira onde ela senta, Sim, muito colocar um importante. apoio para os pés também é muito importante. A empresa pode fazer esses treinamentos que é para desenvolver uma consciência no Sim, trabalhador, dele parar um momento ali, ter um intervalo para se alongar, para se exercitar ali dentro do que é possível. E também a empresa ter algumas revisões periódicas ali nas funções, fazer adaptações necessárias para fornecer cada vez mais condições melhores para o funcionário, porque, como você disse, isso vai impactar diretamente na produtividade da com empresa, certeza. também na questão do trabalhador se sentir valorizado. Então, isso é Sim, algo que ambas as partes saem ganhando. com certeza. Ambas as partes. E Letícia, na prática, o que você recomenda ali de ajustes simples que qualquer pessoa pode fazer em casa ou na empresa para diminuir essa dor? Às vezes, uma pessoa que está ali com uma dor na coluna, uma dor no pulso por digitar muito. Qual exercício ali que ela pode fazer para poder minimizar um pouco isso? Bom, para pessoas que sentem muita dor cervical, há um alongamento simples, né? Que pode ser feito 2 séries de 30 segundos, né? Puxar, fica, conta 30 e troca. Aí faz mais 2 vezes. Coloca a mão atrás da cabeça e olha para o chão. Isso já ajuda demais. Para quem sente muita dor lombar, deitar no chão e abraçar as pernas já alivia muito. Então, assim, ter esses momentos de pausa são necessários, sabe? Uhum, É uma questão de saúde, sabe? com certeza. Uma questão de saúde. Com certeza. E você percebe que muitos pacientes só procuram ajuda quando a dor já está intensa, quando a dor ali já está crônica. E isso Sim. influencia na recuperação, no tratamento desse paciente? Olha, na maioria das vezes, as pessoas só procuram quando já tá ruim. É verdade. Quando já passou, né? É o mesmo caso o advogado, só é procurado quando o problema já está ali, Já tá nunca de forma gigante, já virou uma preventiva. bola de neve. E aí que a pessoa Exatamente, procura, né? Então, exatamente. isso é frequentemente, né? As pessoas só procuram quando a coisa fica preta. Isso É acontece verdade. muito. E isso influencia muito na recuperação, porque quanto mais cedo você procurar até para prevenir essas dores, é muito melhor. Porque aí você se guarda de ter essas dores intensas e consegue ter um dia a dia muito mais saudável, mais leve, sem dor. Então, isso faz total diferença. Até porque fisioterapia não é só para quem já está ruim. Ela pode ser também para prevenção. E isso faz total diferença no dia a dia do paciente. Nossa, e essa é uma percepção que a gente não tem geralmente, de entender que a fisioterapia ela também pode ser preventiva e não só quando o Sim, problema já existe. exatamente. Porque, como a gente Exatamente. está comentando,
só costumamos procurar um fisioterapeuta, né, o profissional realmente, quando o problema ele já está ali e quando ele está muito mais grave. Exatamente. E Letícia, se você pudesse dar um conselho para o empresário que está nos ouvindo aqui hoje e que quer evitar que seus colaboradores desenvolvam dores e lesões, qual seria esse conselho? Olha, o conselho seria introduzir na empresa essas palestras mensais, né? Um profissional que saiba orientar da forma correta, que isso com certeza vai minimizar os danos, vai evitar que uma dor mais intensa surja e pode até evitar o afastamento desse trabalhador por conta desse acometimento que ele vai ter devido a esse trabalho repetitivo, sabe? Então, pode atenuar muito. Então, é muito importante, né, ter um fisioterapeuta lá para orientar, para prescrever alguns exercícios simples, né? Ter mais pausas, isso é muito importante. Com certeza, Letícia. Olha, a gente está se encaminhando aqui para o final e eu quero agradecer muito por você estar aqui comigo hoje. Com certeza, a sua visão clínica aqui, a sua visão como fisioterapeuta, complementou muito o assunto aqui hoje abordado, que é a questão da ergonomia, de movimentos repetitivos, da doença causada por essas questões e complementou a visão jurídica sobre esses casos. Porque nós, advogados, nós pegamos o problema quando ele já está ali, quando ele já existe. E quando a gente traz ali uma visão do que causa aquele problema, como que a gente pode evitar que aquele problema surja, nós trazemos algo para o empresário que realmente vale ouro, que é algo que ele pode pegar, aplicar na sua empresa e evitar passivos trabalhistas. Então, Letícia, muito obrigada por aceitar esse convite e por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E você, empresário, que está nos acompanhando nesse primeiro episódio do podcast Empresa Sob Controle, que quer entender mais como reduzir os riscos trabalhistas e se prevenir de ações, já segue aqui o nosso canal, já compartilha com outros amigos empresários para que também protejam as empresas deles. E aqui na descrição eu preparei um formulário para você preencher e analisar os riscos trabalhistas que a sua empresa pode estar correndo risco realmente, que a sua empresa pode estar sofrendo, para que você se previna o quanto antes. Porque aqui no nosso podcast a gente sempre gosta de trazer a frase que prevenir é melhor do que remediar. Então, muito obrigada pela escuta aqui de vocês, pela participação no nosso podcast e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.